Tivemos a última reunião do Fed do ano de 2025, em que ele praticamente pavimentou o início de 2026 e passou as suas projeções para esses próximos meses. E agora a gente vive um momento de muita indecisão, muita indefinição no mercado. Bitcoin ali próximo de 90 mil dólares, muitos investidores convictos de que nós estamos à beira do abismo, que nós estamos no final de ciclo, outros investidores um pouco mais otimistas, esperando uma recuperação. Fato é que a gente há muito tempo não tem um cenário tão incerto, um cenário de tanta dúvida em relação aos próximos meses do mercado e uma divisão tão grande dentro do sentimento do investidor em relação ao que vai acontecer com o mercado cripto. No vídeo de hoje vamos fazer uma análise sobre esses próximos meses do mercado, o que deve e não deve fazer preço e quais são os fatores para se observar, para se entender e que vão definir e que vão fazer preço dentro do mercado cripto. Para que no final do vídeo você consiga investir em cripto do jeito certo, que é o meu foco aqui no canal. Então, se esse é o seu objetivo também, considere se inscrever aqui para a gente bater a nossa meta de 15 mil inscritos. Antes de começar o vídeo, eu queria fazer um convite. Se você está com qualquer dúvida dentro da sua carteira, está no prejuízo, não sabe o que fazer nesse momento, não sabe se vale a pena trocar as criptos que você tem por outras, se vale a pena realizar prejuízo ou realizar lucro, se proteger para uma queda ou assumir uma postura mais agressiva. Sei que muitos investidores estão com muitas dúvidas, me mandam muitas mensagens sobre essas dúvidas e eu posso te ajudar fazendo uma consultoria gratuita da sua carteira, fazendo uma análise da sua carteira e respondendo todas as suas dúvidas, passando um direcionamento de como eu estaria posicionado nesse momento de mercado. É muito importante ouvir essa opinião profissional, bater um papo, tirar suas dúvidas para aproveitar esse momento, seja para se proteger, seja para se posicionar para uma possível recuperação do mercado. Essa consultoria gratuita que eu faço é uma análise da carteira de todo mundo e que eu bato um papo com você no WhatsApp e te passo essa análise completa, esse direcionamento completo. Para fazer parte, é o primeiro link aqui na descrição, você clica, preenche um formulário, cai no meu WhatsApp e a gente bate um papo. Lembrando, 100% gratuito, não vou te cobrar nada por isso, não vou te vender curso, não vou te vender nada. Foco em ajudar todo mundo a investir em cripto do jeito certo. Agora sim, pessoal, vamos lá pro conteúdo do vídeo de hoje e eu acho interessante trazer uma contextualização legal sobre como que está sendo o comportamento do mercado cripto ao longo dos últimos 18, 24 meses, tá? Eu poderia expandir essa análise até do ano de 2023, 2022, 2021, que ela seria ali muito parecida. A gente vê que o mercado cripto ele passa, e aqui eu me restringi a fazer uma análise do passado mais recente, que deve estar mais fresco na cabeça de todos os investidores. É muito interessante a gente observar como o comportamento de preço do Bitcoin, ele age em ondas ali de alta e de baixa, de acordo com alguns fatores que vão influenciando o seu preço. Lá no começo do ano de 2025, mais especificamente no final do ano de 2024, a gente tinha saído de um longo período de baixa, né? No começo do ano de 2024, todo mundo achava que o Fed ia começar a cortar juros, não cortou, e aí a gente teve lá no começo de 2024 mais de 200 dias de queda do Bitcoin, tá bom? Depois da aprovação dos ETFs, e aí o mercado passou a precificar o quê? Que ia cortar juros no final de 2024, junto com um aumento da probabilidade da vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais americanas. Um fator macro e um fator micro afetando o preço do Bitcoin. O que aconteceu? Bitcoin saiu ali dos 50 mil dólares para cima dos 100 mil dólares em um movimento de alta muito forte até ali janeiro, fevereiro, né? O final de janeiro, que foi a posse do presidente Trump, passou o Bitcoin praticamente dobrou de preço dentro desse período. Todo mundo estava muito animado, pô, o Trump vai entrar, vai cortar juros pra caramba, muito incentivo no mercado, isso daqui vai ser ótimo para cripto, Trump é super pró-cripto, vai anunciar uma reserva estratégica, todo mundo super animado. O que aconteceu? Trump anunciou o tarifaço. Tarifaço, risco de aumento de inflação. O Fed falou, cortei juros 2 vezes, não vou cortar mais porque essa tarifa vai aumentar a inflação e eu não posso aguentar a inflação alta. O que aconteceu? Grande correção do Bitcoin, correção de 33% do Bitcoin, pausa nos cortes de juros, muito risco macroeconômico. Depois que o mercado chegou ali praticamente no fundo e todo mundo estava completamente desesperado, o que acontece? O Trump chega num acordo tarifário com praticamente todos os países, menos a China, mas com a China o acordo veio mais tarde e a gente viu uma volta da discussão dos cortes de juros. O mercado voltou a precificar os cortes de juros. Ali, mais ou menos, em junho, julho, né? Começou a recuperação, começou mesmo em abril, né? Mas ali em junho ficou um pouquinho mais óbvio que a gente ia ter corte de juros muito em breve e o mercado voltou ali para o patamar acima de 100 mil dólares, chegou a buscar 126 mil dólares à medida nesse meio tempo aqui em que o Fed foi cortando os juros. Esse tipo de movimento, pessoal, ele é precificado em ondas de longo prazo. Olha só o movimento entre abril e setembro, como foram praticamente 6 meses
do mercado precificando o fim da pausa dos cortes de juros e a volta dos cortes, na verdade, né? Então, cara, beleza, o mercado melhorou aqui, vai voltar a cortar juros, talvez 2, 3 cortes lá na frente, vamos começar a precificar agora. O mercado ele não sobe no dia do corte, anunciou o corte de juros, bum, explodiu, subiu. Se fosse assim, seria muito fácil investir, né? Mas aí, logo depois dos 2 cortes de juros que nós tivemos ao longo desses últimos meses, foram 3 cortes de juros, né, ao longo dos últimos 3 meses, depois dos 2 primeiros, a gente teve o quê? A gente teve uma pausa dos cortes de juros, o risco de uma pausa desse movimento de corte de juros, o aumento de um risco macroeconômico, porque a gente teve a paralisação do governo americano, então o mercado todo ficou meio às cegas, ficou com uma incerteza muito grande sobre o que estava acontecendo nos Estados Unidos. Incerteza faz todo mundo colocar o pé no freio, e a gente viu mais especificamente no dia 10 de outubro a volta do risco da guerra Estados Unidos e China. Então a gente teve todos esses fatores que antes estavam positivos, os Estados Unidos está negociando com a China, corte de juros está acontecendo, Bitcoin está subindo, Estados Unidos falou que vai parar de negociar com a China, incerteza macroeconômica porque ninguém sabe qual indicador que vai ser divulgado ou não porque o governo está paralisado, Powell falou que não vai ter corte de juros, veio todas essas notícias negativas em uma paulada só, mais uma correção de 30% do Bitcoin. E agora a gente pode estar entrando no que seria uma recuperação do mercado, uma fase de recuperação. Pode ser que a gente já está vendo essa fase de recuperação desde o dia que o Bitcoin bateu 80 mil dólares até agora, ou será que daqui para frente a gente continuará vendo esse quadrinho vermelho com o Bitcoin caindo mais e passando mais e mais tempo lateralizado até aí sim, mais para frente, essa recuperação começar? Vai depender de vários fatores que fazem preço, que afetam o mercado cripto. Vai depender de como a historinha econômica, geopolítica será contada daqui para frente. Toda essa historinha que eu contei ao longo de 2025 e 2024, ela vai continuar sendo contada ao longo de 2026. E se ela será positiva ou negativa, é o que vai dizer se o Bitcoin vai subir ou vai cair. E o que a gente tem de panorama para os próximos meses, de fatores a serem observados? Um afrouxamento do Fed, que começou a ser anunciado na reunião de ontem, no dia 10 de dezembro. Poucos cortes de juros, esse é o cenário base, tá? Um cenário de poucos cortes de juros. Troca do presidente do Fed vai ser um tema forte para os próximos meses. Expectativa de um avanço regulatório, algumas leis que ainda não foram aprovadas em relação a cripto tendem a ser aprovadas, e lançamento de novos ETFs, que pode ser uma faca de dois gumes, se eles tiverem demanda ou não tiverem demanda. Mas vamos começar falando desse fator macroeconômico, que como todo mundo sabe e acompanha aqui no canal, é o que eu entendo que mais faz preço, mais define o humor dos mercados, principalmente do mercado cripto, do Bitcoin. Então vou começar fazendo essa contextualização macroeconômica. A gente entra no mês de dezembro, no mês de janeiro, no ano de 2026, com um cenário muito claro de que o mercado americano, no mercado de trabalho americano, está enfraquecido. Esse gráfico aqui ele mostra um dos indicadores de emprego nos Estados Unidos, o ADP, que mostra a variação de empregos no setor privado, e ele mostra como a primeira vez desde 2020 em que a média dos últimos 3 anos entrou num patamar negativo. O que isso significa? Se você pega o setor privado da economia americana nos últimos 3 anos, é a primeira vez desde 2000, nos últimos 3 meses, é a primeira vez desde 2020 que essa média móvel de 3 meses fica num patamar de mais perda de emprego do que geração de emprego. Então a gente está num sinal claro aqui de enfraquecimento econômico e claramente isso vai ser um tópico. Esse daqui vai ser uma preocupação do Fed. Jerome Powell ontem ele deixou claro em vários momentos que eles estão vendo um enfraquecimento do mercado de trabalho americano e que eles devem combater isso. É o famoso jobs over inflation. Você tem inflação e emprego. O Fed ele tem que escolher o que ele vai combater. Ele quer um mercado de trabalho forte ou ele quer uma inflação próxima da meta? E ele está dando sinalizações de que a maior preocupação no momento é o mercado de trabalho. E do outro lado, a gente também vive um risco muito grande de inflação. A inflação nos Estados Unidos ela está estagnada ao longo dos últimos 2 anos, aí praticamente, e mais recentemente, ao longo do ano de 2025, subindo. O que o próprio Powell falou que pode ter um impacto das tarifas e que pode ser, sim, um impacto passageiro. E foi interessante observar, ao longo da divulgação da decisão de política monetária ontem do Fed, o que eles divulgaram de projeções econômicas para o ano de 2026. E eles projetaram uma queda da taxa de desemprego, uma queda da inflação e apenas um corte de juros. Isso daqui diz muito sobre o mercado no momento. Ontem a avaliação é que a reunião foi uma reunião positiva de um ponto de vista de sinalizações que o Powell passou. Todo mundo esperava um hawkish cut. O que isso significa?
significa? Que o Powell ia chegar lá e falar, olha, estamos cortando os juros, mas não vamos cortar mais daqui para frente. Porque a inflação tá alta, por causa disso, por causa de N motivos. Só que não foi o que a gente viu. O que a gente viu foi uma preocupação grande com a situação do mercado de trabalho, uma visualização do Fed de que nós estamos com uma taxa de juros próxima de um patamar neutro e que qualquer mudança daqui para frente será feita com base nos indicadores econômicos. Ou seja, uma mudança de cenário econômico vai fazer com que a gente mude a nossa postura. Se vierem dados de mercado de trabalho mais fracos, nós vamos sim apostar, nós vamos sim fazer mais cortes de juros, nós vamos sim atuar dentro da nossa política monetária. Porém, o cenário base, caso a inflação continue como está, o mercado de trabalho continue como está, o cenário base é de apenas um corte de juros ao longo de todo o ano de 2026, porque a gente entende que a taxa de juros ela está no patamar neutro, que é aquele patamar que ela nem influencia a economia para cima nem para baixo. Então aqui a gente já entende uma coisa, ao longo dos próximos meses, o que vai ditar bastante o humor do mercado é justamente essa análise econômica em relação principalmente ao mercado de trabalho e à inflação, o quanto que isso pode aumentar ou diminuir essa probabilidade, essa previsão de corte de juros, de mais de um corte de juros ou menos de um corte de juros ao longo do ano de 2026. Dia 16 de dezembro, por exemplo, nós temos PCE, nós temos Payroll, indicador de desemprego, que vai trazer os dados de desemprego do mês de novembro. Isso pode mostrar, por exemplo, que o desemprego está pior do que o mercado esperava, e isso aumentar a probabilidade de corte de juros e isso, obviamente, mexer com o humor do mercado. Até aqui nenhuma novidade, né? Toda essa discussão de como é que está a economia americana e quantos cortes de juros nós teremos nos próximos meses é basicamente tudo que a gente está falando aqui ao longo dos últimos 3 anos. E aí você pode até argumentar e falar que, meu Deus do céu, nada disso faz preço, nada disso adianta para nada, porque corte de juros não serve para nada. E eu posso te argumentar que faz 3 anos que o Fed está cortando juros aos poucos e nos últimos 3 anos o Bitcoin saiu de 20 para 120 mil dólares. Então, me parece que essa questão de macroeconomia e corte de juros faz o Bitcoin subir sim. Só que como esses cortes de juros estão sendo feitos bem de pouquinho e bem ao longo do tempo, de uma forma bem devagar e não sendo de uma forma brusca, a gente está vendo esses movimentos de preço do Bitcoin de alto e baixo também, não tão bruscas assim. A grande questão aqui é quantos cortes nós teremos em 2026 e quão agressivos eles serão. Isso vai ditar também o ritmo, a velocidade dos movimentos de preço do mercado cripto. O cenário base agora é um cenário de menos cortes, um cenário menos agressivo. Só que tem um outro fator aqui em relação ao Fed que foi bem comentado ontem na reunião, que é a expansão do seu balanço. Dentro da ata, o Fed divulgou ali que ele entende que as reservas bancárias, né, a liquidez bancária, ela está migrando do patamar abundante para amplo. O que isso significa? Eu fiz um vídeo semana passada, se eu não me engano, aqui no canal falando sobre isso. Tá? O nome do vídeo é "O Fed vai voltar a imprimir dinheiro em breve". E nesse vídeo eu comentei sobre como provavelmente agora em dezembro seria anunciado justamente esse movimento de expansão do balanço do Fed. O Fed anunciou que ele vai começar a expandir o seu balanço patrimonial, trocar dinheiro por ativos do mercado financeiro, virar para os bancos e falar: bancos, vocês estão com menos liquidez disponível, com menos dinheiro aí no sistema, pega o que vocês têm aí de títulos de dívida de curto prazo e eu vou recomprar isso. É uma impressão de dinheiro disfarçada, é uma impressão de dinheiro que não é uma impressão de dinheiro. Eu vou dar dinheiro na sua mão e eu vou tirar ativos que você tem aí represado. E aqui é interessante a gente colocar em perspectiva esse movimento que está acontecendo ao longo dos últimos anos, tanto do balanço patrimonial do Fed quanto em relação à taxa de juros. Esse gráfico é muito legal, porque ele coloca esses 3 fatores dentro da mesma análise. Olha ali, vamos pegar primeiro o recorte de 2020 a 2021. Na linha branca a gente tem o balanço patrimonial do Fed, na linha laranja a gente tem o preço do Bitcoin, na linha azul a gente tem a taxa de juros nos Estados Unidos. E olha que engraçado, como é curioso, como os fatores macroeconômicos eles acabam afetando o mercado cripto, né? Entre 2020 e 2021 a gente via uma expansão, a gente viu uma expansão muito grande do balanço do Fed. Quanto mais essa linha branca sobe, mais significa que o Fed está comprando ativos do mercado financeiro, ou seja, colocando dinheiro na mão dos bancos, na mão das empresas. É como se alguém entrasse na sua casa e falasse: esse hack aí, quanto custa? Pum, toma aqui o dinheiro na sua mão. E essa geladeira aí, pum, toma aqui o dinheiro na sua mão. E esse fogão aí, toma esse dinheiro aqui na sua mão. Ah, e essa mesa, quanto custa? Toma esse dinheiro aqui na sua mão. E aí você pode me questionar: porra, mas a pessoa está comprando tudo que você tem, você vai ter que recomprar de volta. Exatamente.
Eu estou movimentando a economia, estou movimentando os mercados, porque se o Fed entra na minha casa, pega minha mesa e coloca dinheiro na minha mão, o que eu vou fazer? Eu vou procurar uma outra mesa para comprar, e aí eu vou movimentar a empresa de mesa, que está vendendo mesa, e que a mesa estava represada, e que não estava movimentando. Pensa isso agora em relação a como se a mesa, o fogão, a geladeira, fosse títulos de renda fixa, fossem ativos financeiros. Se o Fed está comprando ativo financeiro e colocando dinheiro, liquidez na mão de todo mundo, o que essas pessoas, essas empresas, esses bancos vão fazer? Pegar essa liquidez e comprar mais ativos. Isso vai inflando e movimentando e melhorando o cenário de liquidez do mercado como um todo. O Fed fez esse movimento de uma forma muito agressiva ali entre 2020 e 2021, com a taxa de juros no patamar de 0%. Isso fez com que o Bitcoin explodisse, né? E a gente vê o Fed fazendo esse movimento contrário, né? Ele tirando liquidez do mercado e injetando, diminuindo o seu balanço. Numa analogia aqui, é como se agora o Fed chegasse na sua casa e falasse: quantos que você tem nesse cofre aí? R$1.000. Dá esse R$1.000 aqui, toma essa geladeira. Não, mas eu não quero uma geladeira. Toma a geladeira, cara. Cala a boca. E aí o que você faz? Você represa o sistema em termos de liquidez. É o processo que o Fed vem fazendo ali desde 2022. E é o que ele está agora revertendo. Ele parou de fazer. Parou no dia 1º de dezembro, fim do quantitative tightening. Está começando a recompra de ativos, a injeção de liquidez no mercado. Foi anunciado que ele começaria a fazer a partir do dia 12 de dezembro, comprando 40 bilhões de dólares por mês. É um valor ainda pequeno, não é uma impressão de dinheiro direta, melhora sim o cenário de liquidez do mercado, mas é uma transição, é um processo de transição gradual. A gente consegue ver na linha azul como a taxa de juros está caindo aos pouquinhos, e essa linha branca ela vai voltar a subir, mas vai voltar a subir aos pouquinhos. Esse é um fator que com certeza vai afetar o preço dos mercados, a depender do quão agressivo vai ser esse movimento, se ele vai parar no meio do caminho, se os cortes de juros vão continuar. Então esses fatores em conjunto, eles vão sim definir bastante coisa em relação ao mercado. A tendência é que no longo prazo o cenário de liquidez ele fique melhor, ele fique mais positivo, mas a gente não espera nenhum movimento super agressivo. Eu mostrei para vocês a projeção. A projeção é de um corte de juros apenas no ano de 2026, ao menos que o cenário não mude, ao menos que a gente não veja desemprego subindo e inflação caindo, que são os dois dados mais importantes para o momento. E a partir daí a gente já entende os principais fatores que vão fazer preço nos próximos meses do mercado e que vão ditar bastante da direção do mercado. Desemprego está subindo, está caindo. Inflação está subindo, está caindo. Probabilidade de corte de juros está subindo, está caindo. Injeção de liquidez do Fed no mercado está subindo, está caindo. Ou está subindo quanto, em qual velocidade? Tudo isso em conjunto são vários vetores que estão apontando todos para algum lado diferente e que se todos ao mesmo tempo apontarem para cima, o mercado vai subir. Mas se alguns apontarem para cima, outros para baixo, o mercado tende a ficar lateralizado. Se todos apontarem para baixo, o mercado tende a cair. O mercado no final do dia é uma soma de fatores, é uma soma de vetores. E a gente tem outro vetor também que vai fazer preço, que já começou a fazer preço, na verdade, que deve impactar mais ainda o mercado ao longo do primeiro trimestre, na verdade, de 2026. A dinâmica do presidente fantasma do Fed. O que é essa dinâmica do presidente fantasma? É uma dinâmica que quando você vai chegando no final do mandato do presidente anterior, ou nesse caso do presidente vigente, ele vai chegando no final do mandato, o mercado para de prestar atenção no presidente atual e começa a prestar atenção no próximo presidente. Importa o que o Powell acha em relação à economia? Não importa porcaria nenhuma, o Powell já sai em maio já. Importa o que o próximo cara vai fazer depois do Powell. E uma coisa muito interessante, o Kevin Hassett, que é o favorito para assumir o Fed, ele deu algumas entrevistas ao longo da última semana. E essas entrevistas fizeram preço. Teve um dia que o Bitcoin subiu 4% no dia com uma fala do Kevin Hassett. O que ele disse? Ele disse que tem muito espaço para reduzir juros. Opa, peraí. Gabriel, você está me falando que o Fed atual está falando que só tem um corte de juros em 2026. E o Kevin Hassett está falando que tem mais corte de juros? Sim, o próximo presidente do Fed falou que tem espaço para cortar 1% a taxa de juros, enquanto a projeção do Fed atual é de 0,25 apenas. Esse tipo de dualidade, esse tipo de discussão vai começar a fazer preço no mercado. O quanto? O quanto que isso daqui vai ser suficiente para fazer o Bitcoin explodir? Ou quanto que isso vai levantar uma preocupação até mesmo no mercado em relação a, porra, o cara aqui está sendo super populista, está tendo uma postura que não é o melhor para a economia americana? Ainda é difícil de saber. Mas quando a gente tem no longo prazo a tendência de uma troca de presidência do Fed e a entrada de um cara que ele é mais expansionista, que ele é mais propenso a seguir a linha de pensamento do Trump e cortar mais a taxa de juros,
a gente tem uma perspectiva mais positiva para ativos de risco. Não sei se no curtíssimo prazo, por conta o mercado subindo apenas pelas falas dele, ou se o mercado vai precificar isso só depois que o cara assumir. Mas é um fato que isso daqui vai fazer preço e que é importante a gente observar no mercado. Então, quando a gente vê todos os fatores dos próximos meses de cripto, a gente já passou por todos os fatores macroeconômicos, né? Afrouxamento do Fed, poucos cortes de juros, troca do presidente, e a gente entra em alguns fatores micro, que é muito importante que tenha, tá? É muito importante que a gente não fique só dependendo do Fed. É muito importante que a gente não fique só dependendo de corte de juros, de fatores macroeconômicos, do que o carinha lá que vai assumir, sei lá das quantas, falou. É muito importante que aconteçam coisas interessantes dentro do mercado, que chamem atenção, que atraiam dinheiro, liquidez para dentro do mercado. O que seria isso? Hoje o maior tópico é tokenização, regulação, adoção institucional dentro de cripto. E a gente tem que observar para o que pode atrair atenção para o mercado dentro desse tema. O que a gente tem aqui de grandes novidades que está dentro do horizonte é a aprovação da Lei Clarity, que é, junto com a Lei Genius, as duas leis que vão definir as regras do jogo para a regulação de cripto e para tokenização, para adoção de stablecoins, etc., nos Estados Unidos. A tendência ali, o presidente do comitê bancário do Senado americano diz que provavelmente essa lei ela será votada em janeiro, então a gente pode ver essa novidade em janeiro, e o lançamento de novos ETFs. Olha essa lista de novos ETFs que estão para serem aprovados nos Estados Unidos. A gente já teve recentemente a aprovação dos ETFs de Solana, Chainlink, HBAR, Doge, Litecoin, Sui, mas a gente ainda tem Avax, BNB, Cardano, Polkadot, Hype, Near, Aave. A gente tem mais uma porrada de ETFs, são no total 125 pedidos em aberto para serem aprovados ao longo dos próximos meses. Gabriel, isso por si próprio, por si só, faz preço no mercado? Não, a gente sabe que os ETFs existirem é algo que está atraindo capital institucional, mas o institucional ele investe quando ele está com o apetite de risco em cima. A gente consegue ver aqui que quando o mercado está em alta, os ETFs veem uma entrada de capital muito grande, quando o mercado está em baixa, os ETFs veem uma saída de capital, não tão grande assim, mas uma saída que pressiona o mercado para baixo. Então, se a gente tiver uma melhoria macroeconômica no mercado e os ETFs sendo aprovados, junto com a Lei Clarity, tudo isso atraindo atenção para o mercado, é uma junção atrativa, é uma junção legal de catalisadores. Mas isso daqui não anda sozinho, tá? Infelizmente. Infelizmente, a gente precisa ver uma melhoria do cenário macroeconômico. Se não vier, tendência que os ETFs fiquem no marasmo ou fiquem vendo o fluxo de venda grande. Então, resumindo e concluindo aqui o vídeo de hoje, o cenário para os próximos meses, novamente, assim como vem sendo também ao longo dos últimos anos, é um cenário muito pautado no cenário macroeconômico. Se a gente vê agora, por exemplo, no dia 16 de dezembro, divulgação de uma taxa de desemprego alta nos Estados Unidos, isso aumenta a probabilidade de corte de juros, aumenta, o Fed chega e fala que vai injetar mais liquidez no sistema, todo esse tipo de coisa são setinhas para cima, vetores apontando para um cenário, uma tendência macroeconômica mais positiva. Gabriel, isso significa que vai subir agora em dezembro? Esse tipo de coisa é muito difícil de prever, tá? Tô tentando aqui desenhar um cenário, tô aqui tentando entender quais são os fatores que afetam o mercado e como que eles afetam de forma positiva ou negativa. Quando que vai subir, quanto que vai subir, ou quando que vai cair, quanto que vai cair, tudo isso é meio aleatoriedade, é meio cassino. E tudo que tá na tela também, o inverso também é verdadeiro. Se sair um indicador mostrando que a inflação tá muito alta e o desemprego não tá ruim, ou seja, a economia americana voltou a se fortalecer, aí a probabilidade de corte de juros diminui, aí a gente entra num cenário de 100 cortes de juros no começo do ano, talvez no primeiro semestre, e aí vira um cenário, uma tendência, um panorama mais negativo para ativos de risco. Mas algo que é importante que eu queria destacar aqui para todo mundo é que Mas algo que é importante que eu queria destacar aqui para todo mundo é que 2026 tende a ser uma continuação de 2025. O que a gente está falando aqui? Fed vai cortar juros aos poucos, a gente não está vendo uma expansão, uma injeção de liquidez muito grande no mercado, a liquidez ela está melhorando, mas está melhorando aos poucos, o Fed ele vai começar agora a expandir seu balanço, mas não vai ser de forma agressiva, o M2 ele continua lá subindo, mas ele continua subindo num ritmo muito longe do que foi o ritmo de 2020 e 2021, a melhoria regulatória está acontecendo, começou ali em 2024 com a aprovação dos ETFs, 2025 mais uma leizinha aprovada, 2026 mais outra lei aprovada, tá? Tudo o que tende a acontecer em 2026 é uma continuação do que aconteceu no mercado em 2025 e 2024. E a tendência é que o ano de 2026, de um ponto de vista pelo menos macro, seja uma continuação do que foram os últimos anos do mercado cripto. E o que é isso em termos de preço, Gabriel? Não vermos grandes euforias, não vermos uma super alt season, não vermos altas infinitas,
o Bitcoin passando por um ciclo mais estendido, de um ponto de vista não de preço, mas de um ponto de vista de tempo, altas mais tímidas e quedas não tão grandes assim, um mercado muito focado em qualidade, pouquíssimos ativos subindo, basicamente a foto do que a gente está vendo ao longo dos últimos 2, 3 anos. Não existe nenhuma sinalização de mudança estrutural na direção do mercado. Então a tendência é que o comportamento de preço estruturalmente continue o mesmo. Tome muito cuidado com expectativa. Tá? Você nunca vai me ver aqui no canal falando que a alt-season está prestes a começar, que o mercado vai passar por uma super explosão. Por quê? Porque esse não é mais o cenário macro, não é mais o cenário do mercado cripto. E aí tome muito cuidado para não se frustrar com o mercado por não entender qual que é a nova realidade, por criar uma expectativa de que vai acontecer uma super alt-season em algum momento, ou um super bear market, que agora é a narrativa do momento, né? O super bear market começou, e aí você cria uma expectativa no cabeça, porque foi assim em 2020, 2021, não entende que o cenário é muito diferente agora, não acontece o que você achava que vai acontecer, você se frustra, e a culpa é do mercado. Será? A culpa é do jogo ou a culpa é do jogador? Tô há 3 anos aqui falando que o mercado mudou, que não vai ter out-season, que macroeconomia é importante, vai digitar o preço do Bitcoin, que a gente vai viver um ciclo com menos volatilidade mais estendido. E faz 3 anos que tá todo mundo negando essa realidade e se frustrando com o que acontece dentro do mercado cripto. É importante sempre olhar, sempre analisar o panorama completo antes de tomar alguma decisão e principalmente antes de posicionar a sua carteira, para não acabar ficando num prejuízo muito grande. O mercado está no momento de baixa, obviamente, grande parte dos criptoativos estão em baixa, a grande maioria no negativo aqui em 2025, mas a gente sabe que tudo é cíclico e isso não vai ficar assim, ficar do jeito que está para sempre. Basta você entender como você quer posicionar e o que você quer fazer com essa informação. Precisa de ajuda para se posicionar sua carteira para 2026, momento de virada, né? Final de ano, sempre importante revisitar, reavaliar todos os seus objetivos, suas metas, seu posicionamento para o próximo ano. Consigo conversar com você gratuitamente, fazer uma análise gratuita da sua carteira. Primeiro link aqui na descrição do vídeo, você preenche o formulário, cai no meu WhatsApp e a gente conversa gratuitamente. Te espero no próximo vídeo.